1.100 páginas, que ele começa a fazer a leitura. A gente está começando a ler agora para avaliar, para interpretar tudo o que ele colocou. Assim, passando uma leitura meia rápida, que agora a gente vai se debruçar nos detalhes, é aquela mesma narrativa do começo. Construir um enredo para responsabilizar, para criminalizar o presidente da República. Primeiro, uma CPI não pode nem imputar crime ao presidente da República, não está dentro do escopo. Mas o relator não tem medidas, ele não tem limite, porque ele está encarregado de um trabalho que custe o que custar, para enxovalhar, para, em vez de... Eu, pelo menos, nunca usaria as vítimas, que foram muitas pessoas, mais de 600 mil pessoas, 1.000 brasileiros que morreram, que perderam a vida. Eu perdi primos, parentes, amigos, mas ele sempre usou as pessoas como escudo, né? Tanto é que esse último depoimento, o penúltimo depoimento, foi escolhido pessoas a dedos do Partido dos Trabalhadores para vir aqui chorar, utilizar da dor das pessoas, coisa que a gente não se faz. Isso tem a minha reprovação. Já manifestei e estou manifestando aqui de novo. Enfim, vamos ouvir agora. Estamos ouvindo atentamente, de forma respeitosa. A gente sempre tratou assim. Eu sempre defendi que para a CPI deixar algum legado, nós precisávamos fazer com que os organismos de controle, pelo menos isso, pudessem atuar com mais desenvoltura, com maior velocidade, para proteger o cidadão brasileiro dessas quadrilhas que se organizam e chegam ao governo para tentar assaltar, para tentar vender alguma coisa. Tudo o que ocorreu aqui é coisas que vai ficar para a história. Pessoas que... Um rapaz trabalhava de barbeiro, com todo respeito aos barbeiros, aos cabeleireiros do Brasil, que ganhava R$4.000. Ele era presidente de um banco que ofereceu uma carta de fiança de 87 milhões para a compra de vacina. Um banco que tinha um capital que não era banco de 7,5 bilhões. Então, é muita brincadeira. Eu não sei como é que a Receita Federal, a CGU, o Ministério Público Federal permite que isso ocorra olimpicamente, para se aproveitar de uma pandemia para vir saquear o governo. Ainda bem que o governo brasileiro não gastou um centavo com esses patife que tentaram meter a mão no baleiro do governo federal. Então, nós vamos ver o relatório do senador Renan, que é avalizado pelo presidente Omar, pelo vice-presidente e pela maioria da CPI, que a população sabe que os 7 se reúnem, decidem e trazem o prato pronto para nós. Mas a população brasileira está ligada, acompanhando e vai saber diferenciar o que é narrativa, o que é armação para condenar o presidente da República e o que pode ser verdadeiro. Então, 6 meses de trabalho, que tantas outras coisas importantes, nós temos empresas quebrando, nós temos um micro e pequeno empresário que precisa de mais recursos, nós temos a reforma tributária parada, nós temos o RELP que está parado na Câmara, enfim, tantas outras ações importantes que nós podemos fazer para destravar a economia, para salvar emprego, e a gente fica aqui encontrando narrativas para imputar crimes a quem a comissão não pode imputar crimes. Então, a missão nós estamos cumprindo. O senador Marco Rogério está aqui ao meu lado. A gente tem conseguido fazer um enfrentamento com princípios, não com palanque político 24 horas instalado. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. Nós vamos acompanhar até o final da leitura, né? Já foi feito, vai ter a votação dia 26, mas até lá tem muita coisa que vai acontecer, voto em separado, repúdio, então muita coisa que nós não vamos nos convencer assim tão facilmente. Ok. Bem, boa tarde, pessoal. O senador Jorginho já deu aqui um panorama do relatório que foi apresentado hoje. Eu também tive a oportunidade de apresentar
um voto em separado, já está no sistema, que enfrenta todos os pontos. Primeiro, registrar que a pandemia pegou o mundo todo de surpresa. Nenhum país do mundo tinha um manual de como lidar com essa pandemia. Esse também era o quadro do Brasil. Mas, no âmbito da CPI, o relator e o G7 procurou construir uma linha acusatória contra o governo federal, como se o governo federal tivesse inventado a pandemia e como se o governo federal tivesse provocado as mortes. Na visão do relator e do G7, não foi a Covid-19 que matou, foi o presidente da República. Isso é algo minimamente irresponsável, no mínimo irresponsável, fazer uma acusação. Aliás, o presidente da República, que não é investigado, não pode ser investigado no âmbito de uma CPI, foi ali duramente atacado. Eu peguei aqui alguns dos tipos penais que foram imputados ao presidente. Eles fizeram uma série de acusações com base no Código Penal contra o presidente da República, e é importante a gente olhar para o que diz esses artigos do Código Penal, para ver o nível desse relatório, o nível de imprestabilidade, o nível de ódio, porque é isso, ao fim e ao cabo, o que nós temos nesse relatório é uma manifestação de ódio, é uma peça de ficção política pré-eleitoral, e que foi discutido, inclusive, com alguns nomes, figuras que vão disputar a eleição do ano que vem. É uma peça para ser utilizada na campanha eleitoral de 22. Ele enquadra o presidente Jair Bolsonaro no artigo 267 do Código Penal. Isso aqui vai falar da epidemia. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Veja, estão acusando o presidente da República de causar a pandemia. Ou seja, a CPI da Covid descobriu quem foi que criou a coronavírus. Foi o presidente Bolsonaro. Criou aqui, mandou para Wuhan, espalhou para o mundo. Porque ele enquadra o presidente como alguém que causou a epidemia. O que causou a epidemia foi o coronavírus, a Covid-19. O relator diz que o presidente Bolsonaro causou a epidemia, causou a pandemia. Bom, eles também enquadram o presidente no artigo 283. Isso aqui fala do charlatanismo. Olha lá. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Eles estão acusando o presidente da República de anunciar cura por meio secreto ou infalível, curando charlatanismo. Vamos em frente. Também estão imputando ao presidente, acusando o presidente de crime contra a humanidade. Ou seja, o presidente da República é acusado de ter tido a intenção de promover uma matança no Brasil. Um dos incisos aqui desse crime é o extermínio. Eles estão acusando o presidente da República de promover intencionalmente extermínio de brasileiros. É disso que o relator está acusando o presidente Bolsonaro. É bom a gente olhar para o que ele escreveu. Extermínio. Mais um ponto. Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, tal como definido no parágrafo 3º, ou em função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis. Veja, eles estão imputando isso aqui no presidente da República. Além de perseguição e outros mais. Vou repetir, o presidente da República, em razão das garantias constitucionais, não pôde ser convocado na CPI, não pôde ser investigado na CPI. Isso ofenderia a regra da separação de poderes. Mas ainda assim o relator vai lá
e determina o seu indiciamento. Ele é indiciado. Ele é indiciado. É como alguém que, lá numa delegacia de polícia, nunca foi chamado para depor, o delegado não tem competência para investigar, mas quando o delegado vai concluir o inquérito, aí o delegado vai e coloca o indiciamento dessa pessoa, desse cidadão. Sem ter ouvido e sem ter competência para investigá-lo, mas coloca o indiciamento. É isso que o relator fez em relação ao presidente da República. Agora, acusam o presidente da República. E aí eu coloquei no meu relatório sobre a questão do atendimento aos pacientes. Diz que o presidente promoveu a morte por ter feito a propaganda um dia da cloroquina. Naquele momento, médicos estavam fazendo todas as experiências necessárias no sentido de tentar salvar vidas. O presidente um dia fala da cloroquina. Eles colocam aqui que o presidente promoveu a morte de brasileiros em razão de medicamentos. Não houve uma política de Estado com relação à administração de medicamentos. Se teve alguém que comprou e distribuiu medicamentos, e eu não estou dizendo que eles cometeram crimes, foram governadores e prefeitos do Brasil, inclusive o governador de Alagoas, que até meados do ano tinha no protocolo de Alagoas o tratamento à base de cloroquina. E aí? Ele enquadrou o filho como criminoso? Não. Os demais governadores que fizeram uso de medicamentos? Também não. Mas enquadrou o presidente da República. Em relação àqueles que recomendaram a política do fique em casa e que, quando o paciente foi procurar o médico, não resistiu e morreu, eles enquadraram alguém que promoveu morte a partir disso? Também não. Outra coisa, em relação à corrupção, o que aconteceu no Amazonas, o que aconteceu em Santa Catarina, no consórcio Nordeste, não há uma linha. Aliás, no caso do Amazonas, ele quase pede desculpa para o governador do Amazonas pelos constrangimentos. Veja, quem cometeu crime de corrupção em Santa Catarina, o governo de Santa Catarina,